Fala moçada, mais uma vez convidando vocês a pensar ciência. E hoje o assunto que vai nos fazer raciocinar é a interpretação dos gráficos relacionados ao movimento uniforme. Eu deixei pronto aqui um gráfico que relaciona o espaço ocupado pelo móvel medido em quilômetros ou a sua posição escalar medida em quilômetros com os instantes de tempo registrados por um cronômetro, nesse caso em horas. O que eu posso tirar desse gráfico? Posso tirar a ideia de que a sua cara, ou seja, a curva que o descreve, é uma reta inclinada. E a gente já viu anteriormente, vocês inclusive aprenderam isso em matemática, que retas inclinadas são típicas de representação de gráficos de função de primeiro grau. Então, você bateu o olho no gráfico, viu uma reta inclinada? Pode ter certeza que se a cara do gráfico é uma reta inclinada, ele representa uma função de primeiro grau. Aí a gente tem que recobrar mais uma linha de raciocínio, ou seja, você vai ter que relembrar mais um conceito. Esse conceito tem que estar na sua memória. Se ainda não está, você vai praticando que ele vai ser incorporado a ela. Qual é o conceito? Qual é a função do primeiro grau que relaciona o espaço com o tempo? Bom, a função de primeiro grau que relaciona o espaço com o tempo é aquela que nós apelidamos de sorvete. Então, o sorvete é uma relação do espaço com o tempo. Mas espera lá, o sorvete funciona em qualquer tipo de movimento? Claro que não. Sorvete só funciona em movimentos do tipo uniforme. Então agora a gente vai começar a preencher aquele nosso roteiro. Qual é o tipo de movimento que está descrito nesse gráfico? Relembrando, é uma reta inclinada. Bom, se é uma reta inclinada, é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau que relaciona o espaço com o tempo. Espera aí, qual é a função de primeiro grau que relaciona o espaço com o tempo? Sorvete. Sorvete só funciona em que tipo de movimento? Movimento uniforme. Vocês conseguem perceber a quantidade de raciocínios que vão se sequenciando? Por isso que precisa praticar. Se você não pratica, você não consegue entender a sequência correta. É como quando você joga um videogame. Você tem lá o videogame e tem as fases. Você, quando começa a jogar, sempre cai na primeira fase. Depois você vai pegando o jeito, começa a cair na segunda fase, na terceira. Às vezes dá uma sacaneada, vai lá na internet, pega uma dica de como passar numa fase que você não está conseguindo. Mas depois de praticar bastante, você consegue dominar o jogo, zerar o jogo, e aí você parte para outro. A mesma coisa aqui, a gente vai dominar isso aqui, vai zerar isso aqui, e depois a gente vai começar a estudar outros tipos de movimento. Bom, esse movimento vai ser classificado sendo uniforme ou como progressivo, caso haja um avanço da partícula, ou como retrógrado, caso haja um retrocesso da partícula. Dê uma olhadinha aqui. Qual é o ponto de partida dessa partícula? Quando o cronômetro registrava um instante de tempo zero, a partícula estava onde? Onde o gráfico começou? Ocupando o espaço 25 quilômetros. Conforme o tempo foi passando, os espaços ocupados por ela foram ficando cada vez maiores ou cada vez menores. Dá uma olhada, ó. No instante 1 segundo, ela está mais ou menos aqui na região dos 50 quilômetros. No instante 2 segundos, ela está mais ou menos aqui na região dos 60 e poucos quilômetros. Eu disse mais ou menos, eu não falei que no 1 ela está nos 50, tá? Tem mais ou menos. No instante 3 segundos, ela está ocupando espaço 75 quilômetros. O que isso significa? Que conforme o tempo passa, os espaços ocupados são cada vez maiores. Conclusão: se os espaços são cada vez maiores, o movimento é classificado como progressivo. Qual é o próximo passo na construção do nosso protocolo, do nosso roteiro? Encontrar as constantes. Quais são as constantes de um movimento uniforme? No movimento uniforme são constantes o espaço ocupado inicialmente
S0 e a velocidade escalar V. Qual é o espaço ocupado inicialmente? Quando você tem um gráfico é muito fácil verificar. Olha aqui, ó. No início ele está ocupando espaço 25 km. Então você vem aqui e escreve 25 km. Com que velocidade ele avança, já que o movimento é progressivo? Ele avança a que taxa? Bom, eu percebo que ao longo de 3 segundos, ele foi do 25 ao 75. Então ele avançou 50 km. Aí você faz uma continha muito simples. Quem avança 50 km em 3 horas, está avançando a uma taxa de quanto? 50 dividido por 3. Ah, professor, mas que número horrível! Vai dar um número quebrado, vai dar uma dízima periódica, que é ainda pior. Você tem duas opções. Você pode deixar a resposta na forma fracionária, 50 terços de quilômetros por hora. Eu fiz isso de propósito, eu poderia ter colocado aqui dois números bem simplesinhos. Por exemplo, se em vez de 50, se fosse 48. 48 por 3 daria 16. Pronto. Estaria resolvido 16 km por hora. Eu quis colocar aqui um número um pouquinho mais complicado, porque quando você se deparar com ele em algum exercício, você não vai ficar assustado. Quer escrever assim, ó? 50 terços de quilômetro por hora. Ótimo, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer a conta, o resultado que você vai encontrar aqui é 16,66666, ou seja, não tem mais fim essa brincadeira, você vai então escrever esse valor lá, 16,67 ou 16,7 ou 16,6 com a notação de dízima periódica, não há problema nenhum com relação a isso, tá? Eu deixaria a resposta na forma de uma fração, mas lembre-se que na maioria dos exercícios o elaborador da questão já faz de propósito com que os números fiquem muito bem acomodados e sejam proporcionais na fração para que você consiga fazer a conta de cabeça, ok? Neste caso, você pode deixar os 50 terços, porque essa fração é irredutível, não há mais como simplificar. Como ficaria então a função horária desse movimento? Opa! O reflexo está bom aqui. Por ser um movimento do tipo uniforme, você vai ter um sorvete como função horária. E o que você tem que fazer para montar o sorvete deste gráfico aqui? Você tem que substituir no sorvete genérico as constantes, que são o espaço inicial e a velocidade. Então, como é que ficaria o sorvete? S é igual, no lugar do espaço inicial, 25 km, claro, você não escreve a unidade de medida, só o número, mais, porque o movimento é progressivo, e se o movimento é progressivo, a velocidade tem que ser positiva, mais 50 terços no lugar da velocidade, vezes t. Pronto, S igual a 25 mais 50 terços vezes t. Ah, professor, será que ele passa pela origem? Eu diria a você, com certeza não. Por quê? Ele não partiu do 25? Não está ocupando espaços cada vez maiores? Passar pela origem é passar pela origem dos espaços, pelo ponto de referência, onde o espaço vale zero. Nunca ele vai ocupar o espaço zero se ele continuar evoluindo nessa reta inclinada. Se o movimento fosse retrógrado, ele passaria pela origem dos espaços. Mas eu quero mais do que interpretar o gráfico, eu quero provar isso. Então como é que eu provo isso? Basta pegar o sorvete e trocar o espaço por zero. Se o tempo der positivo, é porque passa. Se o tempo der negativo, é porque não passa jamais, ok? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficaria trocando no sorvete o espaço por zero. Nós teríamos aqui 0 igual a 25 mais 50 terços vezes t. Não tenha preconceito em trabalhar com fração.
Acredite, é mais fácil trabalhar com fração do que com números quebrados, principalmente quando você tem números irracionais ou dízimas periódicas. Então o que nós vamos ter aqui? O 25 que está aqui somando, eu vou mandar para o primeiro membro subtraindo. Então, menos 25 é igual a 50 terços vezes t. Agora eu vou mandar o 3 para cá multiplicando, já que ele está no segundo membro dividindo, e o 50 dividindo. Então o que nós vamos ter aqui? Menos 25 vezes 3 sobre 50 igual a t. Podemos simplificar o 25 e o 50 na proporção de 1 para 2. O resultado vai dar menos 3 meios. Só que 3 meios é fácil de fazer, é 1,5. Então a gente acabou de descobrir que ele passará pela origem no instante menos 1, espera aí, como assim? O tempo deu negativo. Ele passará pela origem? Não passará pela origem. Se o tempo deu negativo, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que esse tempo, do ponto de vista físico, não existe. E se ele não existe, eu venho aqui, meto-lhe um x e escrevo para quem me perguntou se ele passa pela origem a seguinte frase: não passa pela origem. Pronto, meus queridos. Está respondida a última pergunta do nosso protocolo. E aí a gente encerra esse exercício, que eu vou escrever aqui para você poder se organizar, era o número 1. E agora, como num passe de mágica, você vai ver a troca do exercício 1 por um outro gráfico, que vai ser o nosso exercício 2. De volta, né? Como num passe de mágica, algumas coisas mudaram. Então, o que a gente tem aqui de mudança? O gráfico é outro, né? O gráfico com o qual a gente está trabalhando agora, ele tem um aspecto bem diferente do anterior. Se você olhar para o gráfico, sim, ele tem um aspecto diferente. Agora, a gente não tem que olhar para o gráfico do ponto de vista da cara dele. A gente tem que olhar para o gráfico do ponto de vista da estrutura dele. Ele continua sendo uma reta inclinada. Ah, professor, mas agora a reta inclinou para baixo. Não tem problema. O que nos interessa é o seguinte: qual é a cara desse gráfico? É uma reta inclinada? Sim. Se é uma reta inclinada, ele continua representando uma função do primeiro grau. O que eu estou relacionando aqui? E eu esqueci de mudar isso aqui, peço-lhes desculpas. A unidade de medida de tempo agora vai ser o segundo, e a unidade de medida de posição escalar vai ser o metro. Bom, de novo é uma relação entre espaço e tempo. De novo eu vou te perguntar, quem é que relaciona o espaço com o tempo através de uma função de primeiro grau? A resposta é sorvete. Sorvete funciona em qualquer tipo de movimento? A resposta é não, não funciona. Sorvete só funciona em movimentos do tipo uniforme. Neste caso, o que eu percebo? Na medida em que o tempo passa, os espaços ocupados são cada vez menores. Então eu não tenho mais um movimento de avanço, um movimento progressivo. Eu tenho um movimento de retrocesso. Ó. Espaço no instante zero, 50 metros. Espaço ocupado no instante 1, por volta, eu acho que exatamente 25 metros. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza, né? Mas eu não quero dizer isso para você. Espaço ocupado no instante 2 segundos, 0 metro. Espaço ocupado no instante 3 segundos, menos 25 metros. Conclusão, os espaços ocupados são cada vez menores. Por isso eu vou ter um movimento de retrocesso, classificado como movimento retrógrado. Retrógrado. Né? O que acontece agora com as constantes do movimento?
Se o movimento é uniforme, elas são duas. O espaço inicial, S0, e a velocidade escalar, V. Quem é que é o espaço inicial, o espaço ocupado inicialmente por esse móvel? É só ver onde o gráfico começa. Ele não começou aqui nos 50 metros? Então, o espaço inicial ocupado por esse móvel, 50 metros. Com que velocidade esse móvel se desloca? Pensemos um pouquinho. No instante 0, ele estava nos 50 metros. No instante 2, ele estava no 0. Então, ele retrocedeu 50 metros em 2 segundos. Vamos escrever isso, ó. 50 metros em 2 segundos. Se você simplificar aqui, vai dar 25 para 1, 25 metros por segundo. Ah, professor, então eu já posso escrever aqui que ele retrocedeu. Olha o sinal negativo, que o movimento é de retrocesso. 25 metros por segundo? Pode. Ah, mas vamos imaginar que eu tivesse me confundido, ou melhor, eu tivesse feito uma outra escolha. Em vez de dos 0 segundo aos 2 segundos, eu tivesse ido de 0 a 3. Tudo bem? Se você foi de 0 a 3, você vai se livrar dessa conta. Porque de 0 a 3 o móvel foi dos 50 até o menos 25. Então, quem estava no 50 recuou até o menos 25, recuou 50 até o 0, 25 até o menos 25, recuou 75 metros. Então, retrocedeu 75 metros. Em quanto tempo? 3 segundos. Se você simplificar essa fração, de novo você vai ter 25 para 1. Resumindo, deu a mesma coisa. Ah, professor, eu quero fazer só do 2 até o 3. Não tem problema. No 2, a partícula estava no 0. No 3, ela estava no menos 25. Então, do 2 ao 3 se passou um segundo. Recuou 25 em um segundo. Recuou 25 metros por segundo. Conclusão. Em qualquer um dos casos que você quiser fazer esse estudo, o resultado vai ser 25 metros a cada 1 segundo. Portanto, a velocidade escalar desse móvel é menos 25 metros por segundo. Lembrando que esse menos significa para nós a palavra retrocesso ou recuo. Retrocede 25 metros a cada segundo. No exercício anterior era progressivo, ela avançava. Lembra? Avançava 50 terços de metro a cada segundo. Lembrando que 50 terços vai dar aí os seus 16,66666. Tá bom? Qual a função horária desse movimento? A função horária de um movimento ela é obtida quando você troca no sorvete, caso o movimento seja uniforme, aquilo que é constante, ou seja, o espaço inicial e a velocidade pelos seus respectivos valores numéricos. Portanto, você vai trocar aqui o espaço inicial por 50 e a velocidade por menos 25. Então, 50 menos 25 vezes t. Esse é o sorvete para este gráfico. Ou seja, eu vou apagar aqui para o gráfico não ficar tão poluído, né? Se você tivesse um gráfico como esse para analisar, você escreveria, então, S igual a 50 menos 25t. Ah, professor, então agora só falta descobrir se ele passa pela origem, ou seja, se ele ocupa um espaço igual a 0 ao longo do seu movimento. Será que ocupa? Começou no 50, 25, 0, opa, ocupa sim. E vou além, ocupa em qual instante? No instante 2 segundos, a partícula se encontra ocupando o espaço 0. Então ela passa pela origem. E dá para entender um pouco isso, né? Porque, ó, vamos lembrar daquela nossa trajetória. Você tem aqui a trajetória, aqui o ponto de referência. A partícula não começou seu movimento nos 50 metros? Está aqui 50 metros e está aqui a partícula. Na medida em que o tempo foi passando,
como o seu movimento é retrógrado, em algum momento ela passou a ocupar o espaço 0 metro. Em que momento? No instante 2 segundos. Ah, professor, então poderia, de acordo com o gráfico, dar direto a resposta aqui, t igual a 2 segundos, sem fazer nenhuma conta? Poderia. Mas eu sei que você quer fazer a conta. Você quer ter certeza, porque você não confia na física. Você acha que eu estou te enganando, não é? Então vamos ver se eu tenho ou não tenho razão. Ou melhor, eu não. Se a física tem ou não tem razão em dizer para você, a partir daquele gráfico, que ele vai passar pela origem dos espaços no instante 2 segundos. Acompanha aqui comigo. Se eu quero saber se ele passa pela origem, eu tenho que pegar o sorvete, relação tempo-espaço, e trocar o espaço ocupado por 0. Então eu vou ter 0 é igual a 50 menos 25t. O 25t que está subtraindo vai passar para o primeiro membro somando. Isso tem que dar 50. A simplificação aqui na proporção de 1 para 2, quanto deu? Ah, deu os mesmos 2 segundos. Então, se você não acreditou aqui, agora eu te demonstrei por um outro caminho. Caros, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido a protocolar a interpretação de um gráfico de movimento uniforme e a gente se vê na próxima. Um abraço.